uma mente renovada. Em várias vezes Jesus havia dito para aqueles discípulos, irmãos, que ele iria morrer e que era certo que um dia, no terceiro dia, ele ia ressuscitar. Aqueles discípulos, eles foram tomados por tudo aquilo que eles viram. Eles viram Jesus Cristo sendo capturado, sendo torturado, eles viram Jesus sendo julgado e morto, e eles não foram capazes de lembrar das promessas que Deus tinha feito para eles. Eles não foram capazes de crer nas palavras que Jesus tinha liberado sobre a vida deles. Eles estavam com a mente bloqueada. A única coisa que eles conseguiam ver na sua mente era todo o sofrimento, tudo de mal, tudo de pior, todo o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A primeira coisa que eu trago para você nessa noite, para que nós possamos renovar a nossa mente, nós não podemos ter uma memória fraca. Aqueles homens, irmãos, eles não foram capazes de se lembrar das promessas de ressurreição de que Cristo fez para eles. Eles só sabiam lamentar o tempo todo. E tantas promessas, eles caminharam com Jesus, eles estavam lado a lado com o Senhor todo o tempo. Não sei se você tem consciência disso, mas os discípulos que caminhavam com Jesus eram muitos. A Bíblia fala dos 12 apóstolos, mas a Bíblia fala de 70 que um dia saíram para evangelizar de 2 em 2. Existiam muitos discípulos que viram tudo o que aconteceu. Nós precisamos tomar muito cuidado para nossa mente não ficar bloqueada e nós apenas enxergarmos as coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta. Nós precisamos tomar muito cuidado porque Satanás é perito, irmãos, em bloquear a nossa mente, fazer a gente pensar só na desgraça, só nas coisas horríveis que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos estar atentos. Mas fica tranquilo, nós somos seres humanos. A Bíblia conta para nós que Jeremias também ele precisou lutar contra tudo aquilo que aconteceu na sua vida, no seu ministério. Para quem não sabe, Jeremias foi um homem que sofreu demais por conta do reino de Deus, por conta do seu chamado. Ele fazia parte de uma linhagem de sacerdote, era para ele ter um trabalho tranquilo, mas Deus não, Deus fala que escolheu ele dentro do ventre para ser profeta entre nações, para denunciar o pecado, para denunciar o juízo que Deus ia trazer sobre aquele povo se eles não se arrependessem. E por conta do seu chamado, irmãos, Jeremias sofreu demais. A Bíblia conta que um dia ele foi jogado numa cisterna e ficou dias e dias lá. Jeremias sofreu demais, irmãos. E ele também, como nós, vivia lutando contra as imagens que vinham na sua mente, de todo o sofrimento. Jeremias, irmãos, Deus não deixou ele casar. E ele constantemente vinha as lembranças, as más lembranças na sua mente, em meio a tanta aflição que ele viveu. Jeremias, irmãos, ele viu o rei Nabucodonosor entrar em Jerusalém, derrubar os muros, levar todos os utensílios de ouro, tudo que tinha de bom e melhor. Ele viu a cidade ser saqueada, ele viu casas sendo queimadas. Mas o versículo Lamentações, capítulo 3, versículo 20 e 21, Jeremias deixou registrado para nós assim, eu lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas ele diz assim no versículo 21, todavia, portanto, mesmo com todas essas desgraças que aconteceu na minha geração, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Mesmo, irmãos, em meio a tantos problemas, tantas coisas contrárias ao que ele esperava viver, ele vem dizer para nós que mesmo
com a alma desfalecida, eu faço questão de lembrar, de trazer, em outra versão diz assim, ó, eu quero trazer a memória, eu quero trazer na minha mente, eu quero trazer no meu coração aquilo que pode me dar esperança. Amém? E se existe uma coisa que o cristão precisa ter no seu coração, é a esperança de dias melhores, é a esperança de que as coisas vão melhorar, é a esperança de que mesmo que nós não tenhamos tudo aquilo que nós estamos esperando em vida aqui nesta terra, que nós temos um novo céu e uma nova terra nos esperando. Então nada pode nos abalar. Eu já falei isso para a liderança. Toda ceia, todo dia de ceia, irmãos, então nós vamos declarar aqui Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem espíritos malignos, nada nessa criação pode e não vai nos separar do amor de Deus. Essa é a esperança que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Tudo aquilo que nós passamos no dia a dia não pode ser comparado com aquilo que nos espera em Deus, aquilo que nos espera quando chegarmos nos céus. Nada nesta terra pode ser comparado àquilo que nos aguarda nas mansões celestiais. Nada, nada. Amém? Então, que esse versículo possa ser uma verdade na nossa vida. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Segundo ponto que eu quero trazer para você, para nós termos uma mente renovada, nós não podemos estar com os nossos olhos impedidos de enxergar tudo aquilo que Jesus Cristo tem para a nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, que se os nossos olhos foram maus, Ele põe todo o nosso corpo em trevas. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, Ele vai contaminar todo o nosso corpo. É importantíssimo. E nós lembramos sempre de Romanos 12, versículo 2. Nós precisamos renovar a nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida.